projeto Covionet estuda primariamente a biodiversidade. Para isso estamos a desenvolver alguns estudos em ecossistemas fundamentais da zona costeira tropical, como por exemplo as florestas de mangal, as pradarias de ervas marinhas, a costa rochosa e arenosa, de onde se extraem a maior parte dos recursos em atividades de subsistência. Estamos não só a estudar alguns processos ecológicos fundamentais e também uma inventariação da biodiversidade, mas também a avaliar a degradação desses sistemas e a experimentar aquilo que são as técnicas emergentes de restauração desses sistemas, como replantações de floresta de mangal ou replantações de pradarias de ervas marinhas. As ervas marinhas são plantas com flores. As plantas com flores estão ali na terra, na areia, na vegetação, o capim, etc. Mas estas, por opção própria, estão debaixo d'água. Estão saudáveis. Mas para elas estarem tão saudáveis e fazerem a sua função, elas tiveram que desenvolver certas adaptações. Uma estrutura própria de ancoramento, a polinização na água. Mas as ervas marinhas, mais do que isso, desempenham funções extremamente importantes. Ervas marinhas são geospérmicas, que se podem encontrar em águas costeiras das zonas temperadas e tropicais. Têm um papel bastante importante, ecologicamente importante, porque elas servem de berçário para muitos peixes, para invertebrados como os moluscos, os caranguejos, os camarões. Elas também servem de alimento para dugongos e tartarugas marinhas e também têm um papel no combate à erosão costeira e, sobretudo, elas estão entre os ecossistemas mais eficazes no sequestro de carbono. E isso é bom, não é? Porque elas ajudam a reduzir os efeitos das mudanças climáticas. Geralmente, as ervas marinhas que se encontram em áreas muito perto dos centros urbanos são suscetíveis a distúrbios antropogénicos. Por exemplo, na Baía de Maputo, nós temos o bairro da Costa do Sol, temos a praia da Costa do Sol, nós temos ervas marinhas e os banhistas, normalmente, eles pisoteiam as ervas marinhas. Temos também as senhoras que fazem a coleção dos moluscos. Elas, para além de colher apenas os moluscos na superfície das ervas, elas escavam para encontrar os moluscos mais debaixo do sedimento. Então, isto contribui muito para a perda de grandes áreas das ervas marinhas. É por isso que tem que haver um esforço para fazer restauração. Porque na Baía de Maputo, por exemplo, no Baixo Pescador já se perdeu quase ou mais de 80% de cobertura das ervas marinhas. Há necessidade de fazer restauração. O que é a restauração? É a recuperação desses habitats degradados, não é? Então, para se fazer uma restauração, ou para nós considerarmos uma restauração de sucesso, nós temos que ter em conta os atributos ecológicos. O que eu estou a dizer é que esta área restaurada tem de voltar a servir de alimento para os dugongos e tartarugas, tem de voltar a servir de berçário para os peixes, tem que voltar a sequestrar carbono. Aí sim nós consideramos esta área restaurada. Alguns métodos já mostraram ter mais sucesso que os outros. Por exemplo, para a Cimodócia cerulata, nós estamos a usar o método de torrão, em que usamos uma pá, retiramos as ervas com o próprio sedimento, as raízes são intactas, levamos para a área degradada. Então, temos outro método, que é o método de grampo, em que colocamos um arame, atamos a erva
com por aí três rebentos, atamos a erva e colocamos no sedimento. Então, este método mostra ter maior sucesso. Geralmente nós fazemos a seleção dos tapetes de ervas. A princípio, o tapete tem que ser saudável, tem que ter no mínimo 80% de cobertura e nós consideramos este como um tapete doador. E depois também identificamos áreas degradadas que precisam ser restauradas e definimos-lhes como áreas receptoras. Sai com um sedimento, né? Já na área receptora, o local onde nós escolhemos para replantar, depositamos o material. As ervas com o sedimento. Agora vamos fazer uma demonstração com um método sem sedimento. Recolhemos material, unidades de ervas marinhas, como esta, e temos o arame, que usamos para ancorar a erva. E fica deste jeito. Deste jeito. É importante envolver as comunidades locais. Isto porque quando são as pessoas da universidade, quando são apenas os académicos a fazer experiências e depois fazem a restauração massiva, só eles, as comunidades quase que não sabem o que está a acontecer, eles não se importam. Então é importante que se envolvam as comunidades, é importante que elas participem, que é para essas mesmas comunidades poderem preservar, terem consciência do que está a acontecer e poderem ajudar na preservação das ervas marinhas. O projeto Cobionet é uma rede lusófona que é financiada pela Rede para o Desenvolvimento HK Development Network, e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal. É um projeto que busca
o estudo da biodiversidade costeira, sobretudo na vertente de conservação dos ecossistemas e sua relação com a segurança alimentar das comunidades locais. As florestas de mangal são extremamente importantes, são reservatório de biodiversidade, mas são também muito importantes do ponto de vista ecológico quando consideramos o conjunto dos ecossistemas costeiros. As florestas são não só um reservatório de matéria orgânica, de que se alimentam muitos organismos, nomeadamente peixes e crustáceos, mas também providenciam refúgio para os seus estados larvares e juvenis e, portanto, são essenciais na manutenção dos estoques de pesca que se encontram ao largo. Portanto, estas pequenas raízes, como vemos aqui, os pneumatóforos, que são estas estruturas de algumas árvores de mangal e que servem para que a árvore possa fazer trocas de gasosas com a atmosfera, uma vez que o sedimento é muito anóxico, eles desenvolvem estas raízes e estas raízes ao mesmo tempo vão ser zonas de refúgio para pequenos organismos que encontram aqui, portanto, a defesa contra os predadores que têm na massa de água. Portanto, concentram-se nestas zonas. E, portanto, estas zonas são berçários, são viveiros para muitas espécies de interesse comercial, nomeadamente peixes e crustáceos. Bem-vindos ao mangal. Estamos em Moçambique. O mangal é quase sinónimo de Moçambique. Eu explico porquê. Este país de quase 3.000 km de linha de costa tem uma população concentrada na linha de costa, mais de 60% da população, e há uma dependência enorme para os mangais. Não é? As pescarias em Moçambique têm a ver com os mangais. Nós estamos aqui na Baía do Maputo, na ilha de Inhaca, não é? Exatamente o ponto de implementação do projeto Cobionet. Nós temos aqui 18.000 hectares de mangal, não é? 6% de toda a área de mangal do país, não é? Que são cerca de 300.000 hectares, e o país inteiro é um dos países com maior concentração de mangal em África, não é? Acabando tendo cerca de 2% de mangal do mundo. O mangal em Moçambique tem uma concentração enorme na zona centro do país, não é? Lá onde também temos muitos rios. Este país tem cerca de 50 bacias, aliás, das quais cerca de 11 são internacionais e muitas delas estão concentradas efetivamente na zona centro, mas aqui na Baía de Maputo, este é o segundo ponto importante, mais importante da pescaria de camarão. Falar do mangal, o mangal são estas árvores meio esquisitas, não é? Estão neste ambiente de transição, elas gostam de água, mas a água tem que ir e vir. Esta é a definição do mangal, e elas, ao fazerem isso, o mangal acaba tendo características muito próprias. Tem estas raízes aéreas, tem estes frutos muito típicos que começam a crescer na planta-mãe, como os animais, não é? Tem alguns dos frutos são movidos pela correnteza. Aplicações imensas sobre o mangal, não é? Eu posso falar aqui das aplicações diretas, como nós, de uma maneira geral, podemos ver o uso de estacaria, enfim, o uso de tanino para pesca, também pode haver alguns medicamentos, enfim, raramente algo é comestível no interior do mangal, mas nós temos, hoje em dia, no contexto das mudanças climáticas, o mangal também é um grande contribuinte para a manutenção do clima saudável. O mangal ocupa uma área extremamente pequena em relação às florestas do mundo, mas ela é uma autêntica bateria de carbono. O carbono é igual à biomassa, basicamente é metade da biomassa, e há uma grande concentração disso no seu solo, como vocês verem, é bastante escuro. Então ela é um grande contribuidor para a tamponização, o efeito das mudanças climáticas. Isso é extremamente importante porque em muitos países aqui africanos e pelo mundo inteiro também, na questão do mangal existe uma grande redução do mangal, e é importante que a gente mantenha o mangal.
mangais, eles são uma floresta com particularidades muito específicas, principalmente por causa da sua função ecológica. Temos as florestas de mangal em zonas específicas que alimentam, que servem como berçário. As florestas de mangal servem como berçário e zona de alimentação para muitas espécies pesqueiras, de interesse econômico principalmente. E não só, mesmo para o próprio equilíbrio ecológico, nós temos as florestas de mangal como uma base para a produção primária. Então, no geral, as zonas em que temos as florestas de mangal, vamos também ter um certo nível de produção primária que vai alimentar tanto peixes, camarões, etc. Então temos esta floresta aqui, que é a base da produção primária. Quando olhamos para o solo do mangal, vemos que ele parece estar todo furado, com pequenos buracos. Esses buracos correspondem às galerias onde vivem crustáceos, sobretudo caranguejos, que se vão alimentar da matéria orgânica depositada no solo. Vemos aqui, por exemplo, um exemplar típico dessa fauna, uma uca. Estes pequenos animais, portanto, alimentam-se dessa matéria orgânica decomposta e constituem um reservatório de matéria orgânica muito importante, que é aproveitada por outros organismos depois, como por exemplo os peixes. Os serviços que os mangais têm podem ser divididos entre que a comunidade, falar das pessoas, podem se beneficiar do mangal. Temos dois tipos: os serviços diretos e serviços indiretos. Os diretos são aqueles que a comunidade, tendo a floresta, tendo uma planta de mangal, a comunidade pode se beneficiar desta planta. Vamos falar de uso de estacas de mangal para construção, uso para lenha, para combustível nesse caso, e vários outros usos. Ou tendo a floresta de mangal também é fonte onde eles podem apanhar caranguejo, camarão. Então temos os usos diretos que a comunidade pode ter indo para a floresta de mangal e tirando alguma coisa. E também temos os usos indiretos, que são os usos que são os benefícios, também podemos chamar benefícios, que as comunidades têm pela existência de uma floresta de mangal perto da sua zona, perto da sua casa, em que, por termos uma floresta de mangal, a sua casa fica protegida, tanto de cheias, ciclones, etc. A investigação não pode ser feita fora, ou principalmente quando tratamos de florestas de mangal, que são florestas que têm grande interesse para a comunidade local. Ela não pode ser feita sem o engajamento da comunidade. Então, uma das grandes dificuldades é mesmo abordar a comunidade, porque a investigação muitas vezes é feita independentemente das comunidades ou das pessoas, porque é um conhecimento científico que está a ser desenvolvido. E a parte do engajamento muitas vezes tem a ver com o próprio governo. A investigação, na verdade, ela é feita para informar os tomadores de decisão, está entre as comunidades e o governo, os tomadores de decisão. Então esta investigação serve para informar tanto as comunidades quanto os tomadores de decisão. O que nós estamos a fazer no COBIANET? Eu acho que o COBIANET ele envolve vários parceiros, sobretudo dois países, Moçambique, aqui na Baía de Maputo, e temos a Ilha do Príncipe, do outro lado, o país irmão, lusófono, que é uma interação fantástica e mútua e benéfica. Nós estamos a fazer experiências de restauração, tanto aqui na Baía de Maputo e há outras na Ilha do Príncipe, e há resultados bastante tangíveis, não é? Eu via isto aqui como uma mata cerrada. Eu sabia que isto aqui era proibido pescar de antes, não é? Mas pronto, foi a vandalização automática, quase em 90. Começaram 80. Começaram a destroncar isto, quer dizer, desapareceu a mata. Eu fiquei, não estava a perceber nada. Mas pronto, começou a política, mangal, não mangal. Mas veio na minha cabeça,
esse tipo de mangala, parece que são aquelas árvores que havia ali, vermelhas, o quê? Epá, pronto, eu reuni com os meus amigos, compramos uns plásticos ali. Viemos, começamos a encher o mangal. Uma brincadeira lá para a Folha Verde. Mas nós estamos aqui a trabalhar, o que nós estamos a precisar é multiplicar o nosso produto para as pessoas mesmo verem que nós estamos a fazer coisa para eles, não para nós. Antes havia muito marisco aqui, havia muito caranguejo. Havia muitas coisas aqui mesmo na zona úmida. Muito caranguejo aqui que havia, mas agora muitas coisas desapareceram. Quer dizer, não estou a conseguir ver onde está esse tipo de peixe que abundava antes aqui. Por aqui eu posso chamar de ninho do peixe. É aqui. Então, para mim aqui é ninho do peixe. Era mais melhor a gente mantermos esta floresta aqui, densa e conservável e, quer dizer, racionalmente usável, não é? Não isto que está a acontecer hoje em dia, porque não tem mangala aqui. Aqui, quando você ver mangala agora, é a nossa reposição. Se ver mangala é este tipo de mangala. Não existe aqui. Só tem salgueiras, só estou a ver. Só salgueiras, só. Mangal, dito mangal, é este. Mangal vermelho. Não existe. O que está a existir agora é a nossa reposição desde 2014. Assim. Nascemos mesmo por necessidade do ambiente. Confirmar que na falta do mangal o peixe também desaparece. Então, para mim não sei o que é que posso fazer. Pedir a quem que é de direito para dar mais ouvido no mangal. Porque o mangal é sistema da vida de cada um de nós. Então, nós, como população, temos de saber por que é que só esta árvore só está aqui na zona ribeirinha. Não existe esta planta lá em cima. É o que nós não temos. Então, nós estamos a tentar, conforme estão a ver aqui os nossos jovens aqui, estamos a tentar incutir aquilo que a gente vimos dos nossos bisavós ou os avós, para estes terem na cabeça, para eles também serem guardiões desta natureza. Porque isto é natureza. Quando se fala dos recursos naturais da natureza, é isto aqui. Não sei se vai irar. É isto. Temos que plantar o mangale e controlar o mangale para que não andem as crianças estragarem e também pessoas grandes que andam a cortar o mangale de qualquer maneira. E então nós estamos aqui como seguranças da associação. Eu gostaria de que esse mangale ser a caixa, ser o futuro para nós e não revoltarmos para trás, continuarmos para frente. Esta rede lusófona é formada por várias instituições que estão sediadas em Moçambique e na Ilha do Príncipe. Em Moçambique temos o Museu de História Natural de Maputo, que pertence à Universidade Eduardo Mondlane, e temos também o Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Eduardo Mondlane. Temos na Ilha do Príncipe a Reserva da Biosfera do Príncipe e a Fundação Príncipe. Em Portugal temos a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, temos o Museu Nacional de História Natural e da Ciência, que pertence também à Universidade de Lisboa, e temos como parceiro convidado a Western Indian Ocean Marine Science Association, uma estrutura regional aqui no Oceano Índico Ocidental e que é fundamental para nos dar uma contextualização em termos institucionais, em termos regionais e em termos de governança. O nosso interesse nesse projeto é na parte marinha, principalmente. Isso também fortalece que os nossos técnicos sejam capacitados de tentar ajudar outros museus que fazem parte da universidade. Nós sabemos que a universidade tem uma estação de biologia marinha, tem no Departamento de Ciência Biológica tem uma parte, um pequeno museu,
e também a interação entre as 3 unidades pode fortalecer o conhecimento dos espécimes que cada um possui. Isso não só para o conhecimento de uso científico, mas também para o conhecimento, digamos, para os turistas, né? Porque como universidade a primeira tarefa é no ensino-aprendizagem, mas também como museus nós já temos a parte de turismo. Então eu acho que é importante que nós saibamos o que temos, apesar de que nós temos, quando temos uma base de dados, né, sempre nem tudo é acessível ao público, né? E a possibilidade dessa parceria, por exemplo, com Portugal, neste caso, e também Santo Tomé, nos dá a nossa capacitação dos nossos investigadores. Os nossos investigadores começam a estar abertos ao mundo científico, a capacidade deles saberem trabalhar nas coleções marinhas, a capacidade de fazer investigação, a capacidade de fazerem expedições marinhas. Então isso, digamos, este projeto vai frutificar a capacitação dos próprios investigadores do Museu de História Natural. E nós, capacitando os nossos investigadores, eles estarão preparados também a capacitar outros investigadores de outras instituições que não estejam dentro do projeto. Por exemplo, neste caso, temos a ANHACA, temos o Departamento de Ciências Biológicas. Estamos aqui no âmbito de um projeto que é o Cobionet e que tem uma das tarefas do projeto, um dos objetivos do projeto é a valorização das coleções de história natural da região aqui do Índico de Moçambique, portanto da costa de Moçambique. E as instituições que possuem coleções dessa região somos nós, em Lisboa, o Museu de História Natural de Maputo e aqui a Estação de Biologia Marítima de Anhaca. E, portanto, estamos a tentar valorizar as coleções. Para valorizar as coleções, elas precisam de ser reacondicionados, os espécimes são reacondicionados e, portanto, o que nós estamos a fazer é, os espécimes estão a ser reacondicionados, estão a ser limpos, estão a ser tratados e estamos a tirar a informação que está associada aos objetos e estamos a fazer uma base de dados para termos uma base de dados e a informação que está associada aos espécimes que possa depois estar disponível para as pessoas consultarem, para usarem e para se poder trabalhar com os dados que estão aqui nas coleções. As coleções de História Natural têm basicamente, pelo menos as de zoologia, as relacionadas com os animais, têm 2 tipos de preparação típicas. Ou são conservadas em meio líquido, que pode ser em formol ou em álcool, e têm as especificidades dessa preservação, ou podem ser secas. Há muitas coleções que são secas, normalmente as coleções de conchas são secas, as coleções de equinodermos são secas, e portanto essas coleções têm um determinado tratamento e neste momento é isso que nós estamos a tratar. As coleções líquidas que são conservadas em formol e em álcool têm que ter cuidados especiais, nomeadamente de não haver evaporação do líquido e, portanto, é preciso ter recipientes adequados, ter sítios adequados, ter álcool para trabalhar e, portanto, estamos a ver se conseguimos reunir esses materiais para conseguirmos pôr as coleções em condições. A Cobionet ajuda a instituição, quer seja em termos de formação dos técnicos do museu, quer seja em equipamento, materiais para melhorar as coleções que nós temos atualmente, valorizar essas coleções, quer seja para trazer novas espécies que se calhar ainda não temos aqui ao nível do museu, mas que precisamos de prepará-los, precisamos de correr, preparar até trazer aqui ao museu, quer seja para a exibição ou exposição, quer seja para
uma coleção de reserva para fins muito mais científicos. Este é um museu, um dos mais importantes museus aqui da Universidade Eduardo Mondlane, e a maior parte das coleções que nós temos aqui são a maior parte de 1960 até 70, em que foram coletadas por vários investigadores, vários especialistas de diversas áreas, e neste momento estamos a tentar catalogar essas a nível de uma base de dados, todas essas espécies, e COBIONET tem estado a nos ajudar nesse sentido. Tão importante como esta cooperação Norte-Sul e Sul-Norte é o incremento das relações entre os próprios países lusófonos africanos. E como tal, os nossos estudos buscam a que haja um intercâmbio efetivo entre as instituições de São Tomé e Príncipe e as instituições de Moçambique, portanto, criando laços que possam depois crescer e originar parcerias que estão para além daquilo que é a cooperação Norte-Sul tradicional.